6. Os homens na floresta. No dia 13 de junho de 2025, um vídeo bastante inquietante foi publicado no YouTube por um homem chamado Nicholas Piparo. Nicholas mora no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e costuma gravar vídeos tranquilos sobre suas aventuras de pesca e acampamento. Normalmente, o conteúdo do canal é bem leve, mas nesse dia, algo completamente fora do normal aconteceu. Lola, come here. How's it going? Enquanto pescava à beira de um pequeno rio, acompanhado apenas de seu cachorro, Nicholas percebe que estava completamente isolado. Nenhuma casa por perto, nenhuma outra pessoa visível. Só mata fechada e o som da água correndo. Até que, de repente, dois homens surgem do meio das árvores a cerca de 15 metros de distância. Eles simplesmente param ali, olhando fixamente para ele. Tentando manter uma postura amigável, Nicholas acena e diz oi. Mas a reação não é nada normal. Os dois homens não respondem, não acenam, não falam nada, apenas continuam observando. Nesse momento, Nicholas começa a notar detalhes preocupantes. Eles não carregavam varas de pesca, não tinham mochilas, não possuíam nenhum equipamento de acampamento, nada que justificasse estarem ali, naquele ponto isolado da mata. Além disso, o comportamento dos dois era estranho. Eles fingiam olhar para as árvores ao redor, mas sempre que Nicholas desviava o olhar, percebia que estavam encarando ele de novo. E quando ele tentava puxar conversa, os dois simplesmente ignoravam, como se nem estivessem ouvindo. Come here. Come here. Woohoo! Alright, those dudes are just standing there staring at me. Sketchy! I don't know if they wanted something or what, but they were peeping me out from down the river, and then they came closer and closer, then they were just tending to look at the trees, and then they kept staring at me. Usually people like say something or whatever. Os sinais de alerta começam a disparar. Em determinado momento, Nicholas comenta no vídeo que os homens estavam se aproximando cada vez mais, passo a passo, sem dizer uma palavra, apenas observando. Foi aí que ele decidiu confiar no próprio instinto. Era hora de ir embora. Nos comentários do vídeo, muita gente elogiou a decisão rápida. Um dos comentários mais curtidos veio de um ex-policial aposentado, que disse que quando seu instinto avisa que algo está errado, é para escutar e que ele até demorou demais para ir embora.
Outros usuários também chamaram atenção para o fato de que os homens claramente não estavam ali para pescar ou acampar. Sem equipamentos, sem câmeras, sem mochilas, nada. Muitos acreditam que o fato de Nicholas estar gravando, somado à presença do cachorro, pode ter ajudado a afastar qualquer coisa pior. E agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse sozinho, no meio do nada, e duas pessoas começassem a te observar em silêncio? 5. O entregador na porta. Em 2022, uma usuária do TikTok chamada Demi Graham publicou um vídeo extremamente perturbador do lado de fora do seu apartamento, no Reino Unido. Na gravação, um homem aparece rondando a porta do apartamento dela, dizendo ser um entregador e afirmando que veio deixar um presente. O problema é que Demi não fazia ideia de quem ele era. E quanto mais ele falava, mais estranho tudo parecia. O que realmente deixou a situação assustadora é o fato de que esse homem parece ir embora e voltar várias vezes, como se estivesse observando os movimentos dela. Sem saber quais eram as reais intenções dele, Demi começa a gravar, claramente em pânico. Why are you at my door? Sorry, it's just Who are you? John. John? This is just a candle I wanted to give you. A candle is a present. It's what you talking about. Why? Who sent you to my door? Who sent you to my door? Yeah, just sorry. No, I want to know who sent you to my door. I don't know who you are. No, dear. Cut the act. I just want to give you a present. I'm sorry. Who are you? But where have you came from? Can I just give you that? Where have you came from? Why? How do you know that's my cup? It's alright, doesn't matter. Sorry. Are you stalking me or something? No, Who are you? sorry. Who are you? Tell me who you are. I'm going to phone the police. Tell me who you are. Who are you? What the f***? I've just had this guy at my door saying he's from Amazon. And I don't know who the is. What the f***? Who are you? What do you want? I'm trying to leave my house. I'm gonna need to keep this video on for my own safety. Quanto mais ela pressiona por respostas, mais evasivo ele fica. Ele pede desculpas o tempo todo, muda de assunto e tenta encerrar a conversa, mas sem ir embora de verdade. Em determinado momento, Demi percebe que ele está praticamente bloqueando a saída do prédio, impedindo que ela passe. What are you doing? Who are you? Can you please help me? There's a guy trying to monkey me. He just came in my door and he's got up my stair with a hood up and my dude's trying to come into my house. I've got it on my phone. Sentindo que algo estava muito errado, ela confia no próprio instinto e decide não sair pela porta principal. Em vez disso, corre pela escada de emergência, ainda gravando, pedindo ajuda em voz alta e avisando que havia um homem estranho tentando entrar no apartamento dela. Felizmente, ela consegue sair do prédio e encontrar pessoas por perto que a ajudam naquele momento. Depois disso, porém, quase não surgiram mais informações. A conta de Demi no TikTok simplesmente desapareceu. O único possível update veio de um comentário no Reddit, onde alguém afirma que ela chegou a postar novos vídeos na época. Segundo esse relato, que não pode ser confirmado, o mesmo homem teria voltado outras vezes, feito comentários de cunho sexual e pedido para vê-la sem roupa. Demi teria começado a suspeitar que o ex-namorado estava envolvido, talvez enviando pessoas para intimidá-la ou até a observando de alguma forma.
Mais uma vez é importante deixar claro, isso é apenas alegado, sem confirmação oficial. Com a conta dela fora do ar, é bem provável que nunca saibamos exatamente o que aconteceu depois. 4. O encontro. Esse próximo vídeo foi publicado por uma usuária chamada Alissa, em janeiro de 2024. O texto que acompanha o vídeo já começa pesado. POV. Você descobre que o cara do encontro pode ser racista, então vai embora e ele te segue até em casa. A gravação começa logo depois de Alissa sair às pressas de um encontro que claramente tinha dado errado. Segundo ela, quando o homem foi ao banheiro, ela aproveitou para ir embora sem avisar, sentindo que algo não estava certo. O que ela não imaginava é que ele iria segui-la durante todo o caminho até a casa dela. Enquanto dirigia, Alissa não percebeu que o homem vinha logo atrás. Durante o trajeto, ele ligava sem parar, uma chamada atrás da outra. Ela só se dá conta do que está acontecendo quando entra na própria garagem, uma garagem estreita para apenas um carro, e vê o carro dele entrando logo atrás, bloqueando completamente a saída. A partir daí, a situação sai do controle em segundos. Do not get aggressive with me at all. I'm not aggressive, but I'm asking you to be honest with me, and you weren't. I'm so What was my option? bewildered, and I am. I would have never heard from you. I've been down this road. Okay, but you don't know me. You don't know me. Why would you follow me home? I feel so unsafe right now. The fact that you followed me home, like I don't care. when I did not mean it that way. I said I am the furthest from racist person, but I'm not. No, you're not. Because the furthest person from racist would never use that word. All right, I'm calling my black friends right now. So you No, can, I don't. No, I'm being so fucking I serious right now. don't want. No, because no. I am not. Yes, because I drove an hour. What kind of respect do you What have? kind of respect did you receive? For what type of respect did I get when you left me at the fucking bar, you bitch? Huh? What kind of fucking respect did I get when I spent $300 on you, you fucking cunt? Alright, go fuck yourself! Oh my God. O vídeo termina deixando claro que ela escapou de uma situação que poderia ter sido muito pior. Ela mesma comenta depois que teve sorte de ter ido embora cedo, porque se tivesse ficado mais tempo, não sabe o que poderia ter acontecido. Não há confirmação oficial se a polícia foi chamada, mas Alissa publicou atualizações posteriormente, afirmando que está bem e em segurança. Tudo indica que o homem não permaneceu muito tempo ali depois da gravação. 3. O casal mascarado. Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava gravando um vídeo do lado de fora da própria escola, na estação ferroviária de Parnell, em Auckland. As imagens que você está vendo agora foram registradas por um dos alunos, chamado Chris Mir. No início da gravação, tudo parece normal. Chris e os amigos estão brincando, rindo, fazendo piadas enquanto filmam. Aquele clima típico de estudantes se divertindo com a câmera ligada. Mas em certo momento, algo muda completamente. No meio do mato alto, bem ao lado da estação, o grupo percebe um homem e uma mulher usando máscaras brancas parados, imóveis, encarando diretamente a câmera. No começo, eles acham que pode ser só uma brincadeira. Talvez outros alunos tentando assustá-los. Por isso dá para ouvir risadas no vídeo. Mas depois, os próprios estudantes admitiram que aquilo não era diversão. Era riso nervoso. Eles estavam realmente com medo. Quando analisaram melhor as imagens, perceberam algo ainda mais perturbador. Em alguns trechos, o casal mascarado parece estar armado. Em determinado momento, tudo indica que um deles segura algo que se parece com uma pistola. Where's the other one? Where's the other one?
don't see him. É possível ouvir a confusão no vídeo. Eles tentam entender onde está o outro mascarado, perguntam uns aos outros o que estão vendo, até que o casal começa a se aproximar demais. Nesse instante, o medo vence qualquer curiosidade. Chris e os amigos correm de volta para a estrada principal, se afastando da estação o mais rápido possível. Pouco depois, segundo eles, um helicóptero da polícia foi visto sobrevoando a região. Não se sabe exatamente quem chamou a polícia naquele dia. O que se descobriu depois é que essa não foi a primeira vez que esse casal causou pânico na cidade. Dias antes, eles já haviam aterrorizado uma mulher no Domain Park, em Auckland, mas fugiram antes da chegada dos policiais. Quando a polícia chegou à estação de Parnell, os estudantes prestaram depoimento. Pouco tempo depois, o Departamento de Polícia de Auckland publicou um alerta no Facebook, pedindo que os suspeitos se apresentassem e avisando a população para manter distância de qualquer pessoa usando máscaras e portando algo que parecesse uma arma. A polícia deixou claro, não havia como saber se aquelas armas eram reais ou falsas, e por isso qualquer abordagem seria feita como se fossem reais. Algum tempo depois, os suspeitos teriam se apresentado às autoridades, mas estranhamente, quase nenhuma informação oficial foi divulgada. Não ficou claro quem eram aquelas pessoas, qual era a motivação delas, nem se as armas eram verdadeiras. Muita gente na internet começou a acusar os estudantes de terem armado tudo para chamar atenção, mas a própria instituição de ensino se pronunciou, afirmando que os mascarados não tinham nenhuma ligação com a escola. Segundo uma matéria da Vice, um porta-voz da polícia teria confirmado que as armas eram falsas. Mesmo assim, não existe confirmação oficial clara, e até hoje muita coisa permanece sem resposta. O que se sabe com certeza é que aquilo não foi uma brincadeira inocente, e que Chris e seus amigos tiveram muita sorte de conseguir sair dali antes que a situação tomasse um rumo ainda pior. 2. Perseguido por um predador. No verão de 2014, um homem chamado Chris vivenciou um dos encontros mais assustadores possíveis na natureza. Ele estava andando de bicicleta pelas montanhas da Colômbia Britânica, no Canadá, quando percebeu algo estranho se movendo no meio do capim alto, à beira da trilha. No início, parecia apenas um animal qualquer, mas bastaram alguns segundos para Chris perceber que era um leão da montanha. Assim que se deu conta do perigo, ele começou a gravar. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. That is a mountain lion, and he's stalking me. No vídeo, o animal é difícil de ver no começo, camuflado entre a vegetação, mas conforme Chris se aproxima da trilha principal, a silhueta fica clara. O felino emerge lentamente do capim, com o corpo abaixado, em posição de ataque e caminhando diretamente na direção dele. Apesar de avistamentos de leões da montanha não serem comuns, ataques já aconteceram em situações específicas. E quando um predador desse tipo começa a te observar fixamente, se aproximando em silêncio, isso não é curiosidade, é caça. Cerca de 2 minutos depois do início da gravação, o animal começa a andar mais rápido. E tomado pelo medo, Chris faz exatamente o que nunca se deve fazer nesse tipo de situação. Ele vira de costas e começa a correr. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Nos minutos seguintes, Chris tenta afastar o animal falando alto, tentando parecer maior e mais intimidador. Mas o leão não vai embora. Pelo contrário, ele circula ao redor, mantém contato visual e continua se aproximando, sempre pelo capim alto, perto da entrada da mata. Em determinado momento, Chris tenta dar alguns passos em direção à trilha principal, onde está seu carro. Ele consegue avançar um pouco,
até que o leão da montanha corta o caminho novamente, obrigando-o a recuar. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. A tensão atinge o limite. Por alguns instantes, tudo indica que o ataque pode acontecer a qualquer momento, mas de forma quase inexplicável, o animal finalmente se vira e desaparece entre as árvores. Chris fica parado, respirando com dificuldade, tentando entender o que acabou de acontecer. A verdade é que, naquela situação, o único motivo pelo qual o ataque não aconteceu foi porque o animal decidiu não atacar. Se tivesse se sentido mais ameaçado ou mais confiante, o desfecho poderia ter sido trágico. Felizmente, foi apenas um susto gigantesco. O homem que não deveria estar ali. Esse é um vídeo que já passou pelo canal, mas vale a pena relembrar. No dia 29 de janeiro de 2024, um encontro aterrorizante foi publicado por uma usuária chamada Akina. Akina mora nas Filipinas com o namorado e o bebê recém-nascido do casal. No momento da gravação, ela estava sozinha em casa com a criança, já que o namorado havia saído para trabalhar. É justamente por isso que o que acontece a seguir deixa a Akina completamente em choque. Segundo ela, o que aparece no vídeo pode estar ligado a algo conhecido como doppelganger. Para quem não sabe, esse termo vem do alemão. Na crença popular, um doppelganger seria uma espécie de cópia espiritual de uma pessoa viva. E ver é considerado um mau presságio, associado a doença, tragédias ou até morte. E o detalhe mais importante, naquele momento, o namorado de Akina não estava em casa. Mesmo assim, em determinado instante da gravação, a porta se abre e Akina afirma ver o namorado parado ali. Esse texto que aparece embaixo é a tradução que tem no vídeo original dela. A reação dela é genuína. Não é curiosidade, é medo puro. E o que se vê é uma situação curta, porém extremamente intensa. O vídeo se espalhou rapidamente, acumulando cerca de 14 milhões de visualizações em pouco tempo. Nos comentários, muita gente relatou experiências semelhantes, dizendo já ter visto alguém idêntico a uma pessoa conhecida, em momentos em que isso seria impossível. Até hoje, Akina não publicou nenhuma atualização explicando melhor o que aconteceu depois daquela noite. O silêncio só torna tudo ainda mais inquietante.
E agora fica a pergunta: será que era outro homem invadindo a casa e a mulher se confundiu? Ou era mesmo um doppelganger? Independente da resposta, continua sendo perturbador. E se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se tiver alguma sugestão de tema ou caso para trazer aqui, deixa nos comentários.